de 2010, perdemos as eleições de 2014 no primeiro e segundo turno e vão perder o terceiro turno agora em 2016, em abril de 2016. Deputado Daniel. Pessoal, ao vivo aqui, ó, André Moura, líder do partido, Feliciano, PSC tá junto aí, ó, pelo impeachment, tá ok? Sergipe, São Paulo. Não fazemos parte da liquidação do Planalto Central que tá fazendo com os ministérios. Com conteúdo panfletário, uma tentativa... Major Rocha aí do Acre também, ó. Mostra o voto aí, Major. Que encerrou na eleição. Já deu de roubar, já, né? 2014. Lugar de vagabundo é onde? Aqui, Urna não é não salvo está convite em para ninguém roubar o discussão Brasil. Lugar de bandido é na cadeia. rumo de Isso aí. governo. Por isso que eu creio que o Lula não vai ser Não está ministro. em discussão os programas que o governo encaminha para o país. Podemos ter um debate. Daqui a pouco a liderança do PSC Podemos vai ter nos ceder críticas. 3 minutos para falar. Estou aqui do lado do André Moura, que é o líder. Feliciano aqui me concedeu gentilmente essa parte. Ou a Daqui a pouquinho a gente vai botar para quebrar nesses caras do aqui. outro governo. Mas esse não é o lugar. Não é aqui, neste debate, que devemos propor esta abordagem. Está fora de Pessoal, eu tempo. vou lendo aí todos Tá os fora comentários, de tá lugar. ok? Eu não posso responder E agora, tem que todos fazer certo aqui silêncio aqui na comissão. que Mas tudo que procuraram vocês estão escrevendo aí eu tô lendo, beleza? razões para o impeachment se detiveram em torno dessas questões. Não é sem razão, é porque não há argumento técnico, jurídico para a proposição do impeachment. Este relatório é um capítulo no enredo Marcelo, alô, prepara uma surpresinha aí pra mim aqui. há algum tempo Gente boa. para continuar fazendo a disputa política que se encerrou em 2014. Este processo carece, como foi fartamente aqui surrado pelo ministro José Eduardo Cardoso. Chega a ser humilhante a comparação na abordagem jurídica apresentada pelo ministro e apresentada aqui pelo relator, com todo o respeito que tem pelo deputado Jovair Arantes. Porque é exatamente este o debate central. O relatório não consegue apresentar uma linha que justifique o encaminhamento do impeachment com base na Constituição. Ele é evidentemente, flagrantemente carente de preceitos constitucionais. As premissas são ilegais, imoral, ilegítima a partir do mecanismo que foi utilizado para a sua aceitação. O presidente desta casa acatou a proposição do impeachment com base no sentimento de vingança, de retaliação. O Brasil inteiro acompanha e sabe disso. Depois de romper... Eu pensei nisso, Alan, mas eu vou, nesse momento, eu acho que o mais importante é eu estar aqui como deputado federal do que na Prefeitura de São Paulo, em que pese a Prefeitura de São Paulo tem um grande poder, vide que a gente está falando da maior cidade do país, está falando do terceiro maior PIB do Brasil. É óbvio, é um PIB inferior ao da União, por óbvio também, inferior ao do Estado de São Paulo, e logo depois vem a cidade de São Paulo. Ou seja, a cidade de São Paulo tem um PIB maior do que, por exemplo, o Estado inteiro do Rio de Janeiro, o DF inteiro, o Estado inteiro do Amazonas. Por isso que é tão disputada também a Prefeitura de São Paulo. Mas eu vou deixar para a Prefeitura essa questão. E eu fico aqui realmente... João Wilson está na comissão aqui não, do PSOL, tá, acho que o Robert Braga e o Chico Alencar. E setores da oposição, do DEM, do PSDB, que ontem dizia que o principal problema do Brasil era o presidente Eduardo Cunha, que é réu do STF, esqueceu A Veja fez uma matéria, inclusive a capa da Dia, veja só esse balcão de negócio, essa feira, né, que está rolando, com os Eduardo cargos dos Cunha, ministérios. com Michel Temer. É uma espécie de eleição direta que se propõe para o quarto turno da disputa eleitoral? Não.
Isso o Brasil não quer. Isso não é saída para o Brasil. Isso não é novos rumos para o país. Por essa razão, senhor presidente, o PCdoB tem clareza. Se não tem fundamento jurídico, se não prevê na Constituição, é golpe. Eu sei que é golpe. E é por isso que a consciência nacional de tantos brasileiros que viveram no passado e sabem o que significa golpes, não aceita, não tolera e não permitirá esse golpe. Não impeachment. Obrigado, deputado, pela liderança do PSC, deputados André Moura e Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje o Brasil volta seus olhos para este colegiado, a quem foi confiada, primeiro, a missão de votar e aprovar a admissibilidade. Segundo, aqui estão os parlamentares que, tenho certeza, vão entrar para a história, ou para uma das mais belas páginas da história desse país, de cada um aqui, ou cada um vai manchar a sua história e vai manchar, logicamente, e o seu futuro. Em nome do PSC, gostaria inicialmente de agradecer e parabenizar a condução de Vossa Excelência, o deputado Rogério Rosso, enquanto presidente desta comissão, agradecer aqui ao trabalho feito pelos deputados Pastor Marcos Feliciano e Eduardo Bolsonaro, pela altivez com que eles aqui estiveram defendendo aqui o impeachment e atendendo o clamor do povo brasileiro. Deputado Pastor Marcos Feliciano e Eduardo Bolsonaro, que são dois grandes líderes desse movimento nacional e que aqui verbalizaram a posição de toda a nossa bancada, que de forma unânime vota a favor do impeachment para dar um basta em todo esse esquema perverso de corrupção que existe no Brasil. Mas aqui, senhor presidente, contrariando a cantilena conspiratória do golpe, porque não há golpe, aqui é impeachment, se é impeachment, a justiça, o relator do deputado Jovair Arantes aponta evidências documentais de que a presidente da República, de forma consciente, o que é pior, recorrente, mesmo tendo sido avisada pelo Tribunal de Contas da União, de forma recorrente, infringiu a lei de responsabilidade fiscal. Prezados colegas, apenas a simples e irrefutável constatação das chamadas pedaladas fiscais, admitidas pela própria presidente em diversas ocasiões, já serviria de forte base jurídica para justificar o seu afastamento do cargo, pois são uma burla à legislação brasileira. Na defesa da comissão especial, a presidente reafirmou as suas pedaladas fiscais. Não configuram operações de crédito na forma determinada pela lei de responsabilidade fiscal. Ora, a quem a presidente quer enganar? A quem? Os fatos, porém, são claros. As pedaladas fiscais infringem sim a lei. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Pastor Marcos Feliciano, os argumentos da presidente estão desmascarados. A contratação ilegal de operações de créditos e abertura de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional, usurpando, portanto, uma função e prerrogativa constitucional que é nossa, do Parlamento brasileiro, constitui grave violência à legislação em vigor. E por mais que se tente tapar o sol com a peneira, crime é crime. O processo de impeachment deve prosseguir, porquanto baseado apenas na conduta ilícita da própria presidente, que deu motivos jurídicos e políticos de sobra para o seu afastamento. Ninguém aqui criticou o relatório do deputado Jovair, ou poucos fizeram. Muitos criticaram o relator como uma prática que é peculiar daqueles que não aceitam o processo democrático e que vão, por exemplo, às redes sociais criticar os que são favoráveis ao impeachment. Os elogios tecidos por juristas, economistas ao relatório do deputado Jovair já falam por si só. Por outro lado, a máquina pública, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Marcos Feliciano, tem sido usada para financiar ataques aos membros desta comissão especial e aos parlamentares que aqui na Câmara Federal defendem o impeachment. A campanha suja, diferente do que tentam dizer, desvirtuar e inverter os papéis, na verdade a campanha suja visa detratar
e desqualificar os favoráveis ao afastamento da presidente, chamados de golpistas. Mas, como bem disse aqui o deputado Francisquini, será que todo o povo brasileiro é golpista? Porque dividir para governar é uma prática dos que estão no poder. Mas o Brasil agora está unido para tirar aqueles que verdadeiramente estão dando um golpe no povo brasileiro. Então, como forma de esvaziar a atenção da opinião pública do que realmente importa, a prática do crime explorado pela presidente Dilma Rousseff. Nós temos ainda 2 minutos, daqui a pouco terá os 3 minutos do deputado Eduardo Bolsonaro, mas dizer que o que nós estamos aqui discutindo na comissão é apenas um dos problemas que nós temos que enfrentar. Mas temos o conjunto da obra, o conjunto do mensalão, o conjunto do petrolão, o conjunto da Lava Jato, da inflação, da recessão, do desemprego, mas depende de cada uma das senhoras e dos senhores deputados do destino do Brasil. Confio plenamente em que esse colegiado não fará feio ante os olhos da nação que agora nos observa. Para além dos crimes praticados por este governo incorrigível, cuja competência levou o Brasil à bancarrota econômica, ao desemprego e à inflação. Ficou evidente que a prática da corrupção atenta contra a democracia. E aqui nós estamos para defender a democracia, para atender o clamor só do povo brasileiro, o clamor da grande esmagadora vontade do povo brasileiro de dizer basta e dizer sim ao impeachment. Ficou aqui, neste governo, evidente que a prática de corrupção atenta contra a democracia foi uma prática recorrente desse governo ou desse desgoverno que aí está. Não podemos permitir, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado pastor Marcos Feliciano e o povo brasileiro que nos assiste agora, não podemos permitir a continuidade de um modelo político baseado na trambicagem e no embuste. A grande revolução, entre aspas, deste governo foi a revolução não do desenvolvimento econômico, não do desenvolvimento social, não de oportunidades e igualdades para todos, mas a grande revolução deste governo foi de apropriar-se do bem público em prol do interesse particular que deve ter o fim. E assim esperando, e viva o impeachment. Com a palavra o deputado Eduardo Bolsonaro por 3 minutos. Senhor presidente, eu peço licença aqui para ler o jornal, abre aspas. A posse do novo presidente da República será festejada em todo o Brasil. Em Belo Horizonte, as igrejas vão arrepiar os sinos, as fábricas vão tocar as sirenes, as locomotivas vão apitar e os automóveis vão buzinar durante 3 minutos a partir das 13 horas. Jornal do Brasil de 15 de abril de 64. Senhor presidente, eu tenho aqui do meu lado aqui também um documento, Diário do Congresso Nacional. Está aqui na Biblioteca do Congresso Nacional, de 2 de abril de 64, quando esse Congresso Nacional cassou o então presidente Jango. E, inclusive, na eleição de 9 de abril, o democrata Ulisses Guimarães votou em Castelo Branco. Foram 361 votos para o presidente Castelo Branco. E o que eu estou querendo dizer com isso aqui, senhor presidente? É que se deixarmos a esquerda seguir ditando a história, reescrevendo a história, já que em 2014 o senador Randolfo Rodrigues fez um projeto de decreto legislativo que anulou esse dia daqui, 2 de abril de 64, anulou essa sessão. Se nós deixarmos amanhã, prezado Feliciano, prezado André Moura, todos nós seremos taxados de golpistas, porque nessa mente doentia deles, de fato, eles creem que estamos sendo golpistas. E, senhor presidente, deixar aqui o meu maior receio. Eu tenho medo que muitos deputados aqui já tenham falado que, através de um tom de ameaça, que o novo governo não terá sossego caso ocorra impeachment. Eles estão muito melhores preparados do que no pré-64. Só via mais médicos é 1 bilhão e 300 milhões indo para Cuba. Sem contar aí os bilhões do petrolão, hidrelétrica Nicarágua, perdão de dívida de países africanos e aí por diante. E tudo
sem autorização do Congresso Nacional. Ou seja, faço minha as palavras da doutora Janaína Pascoal. Sobram crimes de responsabilidade. Só não vê quem não quer, senhor presidente. E seguindo aqui para encaminhar para o final da minha fala, que resta pouco tempo, eu quero ver que o Brasil vai dar um grande exemplo, assim como deu a Venezuela recentemente, que colocou a maioria da oposição em seu Congresso, a Bolívia, que disse não a uma nova reeleição do presidente Evo Morales, ao Paraguai, que promoveu o impeachment de seu presidente, o pedófilo Sim Lugo, e colocou ele onde ele deveria, fora do governo. E hoje o Paraguai é o país que mais cresce. Então, senhor presidente, dizer aqui que a bancada do PSC está unida. E já que o meu amigo aqui, Marcelo Aro, não pôde fazer uso da palavra, ele gentilmente me cedeu aqui uma placa, da qual eu digo o seguinte: o impeachment vai acontecer. Presidente Dilma, tchau! Pela liderança do PPS, deputados Rubens Bueno e Alex Marente. Tchau, querida. Senhor presidente, eu ouvi aqui atentamente o pronunciamento do senhor ministro da AGU, Dr. Cardoso. E ao ouvir atentamente... O querido é carinhoso, é a Rosa. Eu pude observar que o tempo passa e o PT continua o mesmo. Cinismo puro. O que nós vimos aqui foi uma peça cínica apresentada pelo ministro da AGU. E esta peça cínica é não reconhecer o relatório do deputado Jovair Arantes como um relatório que mostra indícios passíveis de que haja um processo no Senado da República. O PT continua o mesmo. Do mensalão, quando o Procurador-Geral da República escreveu na denúncia ao Supremo Tribunal Federal, lá ele afirmou que o PT era uma organização criminosa. Eu vou sair da comissão aqui para responder as perguntas. Calma aí, só um indefinidamente. E o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia, processou os petistas e os condenou à prisão. Aí você vê uma, não, vai falar depois. O PT continua dizendo que não houve crime e faz dos seus condenados criminosos heróis nacionais. O PT continua mesmo. Aí está aqui a narrativa que nós estamos ouvindo aqui. Eu cheguei aqui 9 horas da manhã. Estamos aqui há quase 9 horas. A cada hora, 300 trabalhadores são desempregados no Brasil. Quando fala da fraude fiscal que não há crime, estão mentindo cinicamente. E por que estão mentindo cinicamente? Porque não é só apenas a fraude fiscal, é a desorganização econômica no país. É a crise que nós estamos vivendo, com mais de 100 mil empresas que faliram, desempregado em pouco tempo, está chegando em 10 milhões de desempregados. Fraudes fiscais da presidente Dilma, que é crime de responsabilidade. Eu estava aqui em 2000, quando nós votamos fiscal, junto com então deputados outros. E eu me lembro que lá o PT é contra a lei do crime de responsabilidade, como foi contra o Plano Real. Sempre que tem projetos para o Brasil se organizar, crescer e se desenvolver, o PT está contra. Sempre contra. É um discurso populista para enganar, levar na boa fé aqueles que vão nesse tipo de conversa que ele repete uma narrativa várias vezes. É a escola de Goebbels da guerra, de Goebbels da Alemanha, da guerra de Hitler, de tudo o que aconteceu de pior no mundo. Essa narrativa política. Vamos lá, eu vou lendo aqui e vou respondendo, vamos ver. Olha, tudo bom? Valeu, pessoal. Aristeu, Marcelo Almeida, vamos lá. Graça e Pontes, tchau Dilma, queremos que o Brasil cresça. PT, perda total.
Franciele Rurdvale, fora PT. Aine Liberato Edu. Obrigado, Paulo, pelos parabéns. Daqui a pouquinho eu vou terminar o vídeo, ele fica disponível no Facebook aí na minha página. Eu só estou lendo aqui porque no caminho aqui para o gabinete, se tiver alguma pergunta, eu já respondo ela agora. Enquanto isso eu vou lendo. Eu acredito que vai dar impeachment sim, Ana Luciana. Estou bem confiante, ainda mais quando o pessoal estiver todo na rua aqui. Estão falando aqui que a data provável é dia 17 de abril, domingo. Inclusive o diretor-geral aqui da Câmara dos Deputados já expediu um calendário, agora há pouco, falando das datas das sessões, sexta, sábado e domingo. Falei aqui agora aqui, Matheus. Show. Tamo junto. Não, vai. Fala assim. Aí, ó. Dá um alô aí, ó. Tá ao vivo no Facebook aí. Acabou de sentar o meu aqui agora. Valeu, você. Valeu. Não, ainda falta ainda. Ah, tudo bom? Finalizou? Não, ainda não. Tá terminando a fala dos líderes. Daqui a pouco tem a votação e aí encerra. Vai dar, vai dar. Tudo bem? Valeu. Santander é uma cidade da Espanha? Pô, tô com prestígio. Eu quase que eu fiz intercâmbio uma vez para estudar em Salamanca, mas eu estudei em Coimbra. Obrigado, Paulo Henrique. Não tem como ser diferente, né, Cleiton? Tá dividido aí, mas tá mais pro nosso lado, quero crer. Exatamente, Everton, a gente tem que mudar. O Uniob, ele pode ser a salvação do país aqui. Estamos vendendo em forma de liga de ferro para o exterior. Para ter noção, o Canadá detém 3% da produção mundial do nióbio e com isso só, ele já faz um enriquecimento gigantesco, obviamente, lá na UPT que governa, é revertido para os canadenses. Lá. Presidente Juscelino Maranhão, força, manda alô para Porto Velho. Porto Velho, minha primeira lotação foi em Guajará-Mirim, em Rondônia, aí pela PF. Dei umas voltinhas aí para o Porto Velho, aí na capital. Pessoal, tô chegando no gabinete aqui, tá ok? Vou ter que interromper a gravação. Dona Florzinha, dá um tchau pro pessoal aí, Dona Florzinha. Sei que você é tímida, mas dá um tchau. Até mais, pessoal. Desligar aqui. Conforme eu falei, tá aqui, ó, pro enterro da Dilma. Valeu? Um abraço pra todo mundo.